Programa OAB na Cidade, hoje tratando do tema Educação Corporativa. Temos aqui com a doutora Cristiane Jacobi, que nos fala sobre esse importante tema. Nos outros blocos, falamos bastante sobre esse tema, sobre as peculiaridades da educação corporativa. E me ocorreu, doutora, que nós temos um problema social muito grave, já que nós estamos falando de problemas sociais. A questão do egresso. Nós temos uma população carcerária imensa, não só no estado de São Paulo, mas no país todo. E me ocorreu aqui que a educação corporativa, como bem dito até agora, ela pode contribuir para a valorização e para a reinserção do indivíduo. Nós temos aí, no problema penitenciário, a questão dessa imensa massa carcerária que, quando sai, quando cumpre suas penas, elas têm um índice muito alto de reincidência no crime. E me ocorreu, como nós falamos aí de responsabilidade social, de programas em que empresas se interessam em interferir e mudar esse cenário, ou seja, investir na qualificação e na educação desse preso quando ele está no cumprimento da pena, para quando ele sair e voltar para a sociedade, ele volte com uma opção de vida que não a marginalidade. Eu gostaria de saber no que a educação corporativa pode interferir nesse cenário. Esse seu posicionamento realmente ele é acertado. Porque quando a gente fala em educação corporativa, a gente fala em cidadania. E falar da questão do preso, da pessoa que está cumprindo a pena, se você direcionar esse tempo que ele está ali para cumprir essa pena, para dar uma função social para essa pena, como que a gente poderia trabalhar com isso? Então, a questão da educação vem para somar mesmo. Ele vai se sentir mais valorizado, ele vai se sentir apto e capaz de, quando ele sair dessa penitenciária, ele ter um posto de trabalho, ele ter condições de buscar um lugar para ele trabalhar, porque ele se sente capacitado, ele sente que aquele período que ele esteve recluso, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele buscou melhorar, e não o contrário, que é a ideia que a gente tem hoje. Inclusive, não precisa ser grandes empresas familiares podem adotar esse tipo de prática, né, doutor? Nós temos notícias de que algumas empresas familiares, elas têm buscado essa inserção da pessoa que sai da penitenciária. Então, como que a gente poderia trabalhar a questão da responsabilidade social? Uma possibilidade seria você investir, a empresa investir, né, em programas de capacitação ou em programas de reinserção desse preso, para que ele possa, quando finalizar esse cumprimento da pena, também ter condições, né, possibilidades de buscar uma continuidade no mercado de trabalho e não estar à margem da sociedade, que é o que a gente vê. Né? Então, a educação vem para contribuir. Isso acaba refletindo num ganho de qualidade de vida para todo mundo, né? Porque, enfim, todos somos afetados por esse problema. Né? Com certeza. Se eu não me engano, nessa semana saiu na imprensa, nos jornais, né? Eu li um jornal essa semana que dizia exatamente isso. Uma matéria tratando de um estado, salvo engano, Minas Gerais, que eles estão custeando um programa desta natureza, dando incentivos fiscais para que empresas qualifiquem o preso ainda no cumprimento da pena para recebê-los após o cumprimento da pena. E esse programa tem dado muito certo. Mas mudando um pouco do enfoque, vamos para a questão mais prática. Eu gostaria de saber se existe já um caso prático aqui em Ribeirão Preto, de algum escritório que implemente no seu cotidiano esse tema, né, a educação corporativa. Quando a gente fala em educação voltada para escritórios de advocacia, o termo correto não seria educação corporativa, e sim a educação continuada. Por quê? Porque os escritórios de advocacia, eles não têm essa visão de empresa de lucro, né? Nós não trabalhamos com a ideia de lucro, mas sim de busca de resultados. Quais resultados? A questão do resultado para o nosso cliente. Nós buscamos sempre a atualização e na busca de que o nosso cliente também tenha efetivado seus direitos. E aqui na cidade nós temos alguns exemplos, sim, de escritórios de advocacia que já têm centros de treinamento, né? São centros de treinamento tanto voltado para os profissionais da área do direito, como também possibilidade de palestras voltadas ao público externo, que seriam os clientes, seriam as pessoas
do próprio entorno do escritório de advocacia. Então, essa ideia da educação continuada, não só para o público interno, e sim para aquelas pessoas que fazem parte daquele meio. Né? Então, você dá a possibilidade de uma continuidade de estudos, de uma atualização para essas pessoas. E aí, com isso, a gente tem também a ideia da educação corporativa que pode ser feita por uma empresa. Isso acaba por integrar, então, o escritório no próprio seio da coletividade, no meio onde ele está inserido, ali, naquele contexto onde ele está inserido. Que é a questão da função social dele. Então, correto. hoje em dia, a gente tenta buscar uma maior efetividade para a questão da função social, seja empresarial, no caso de você ter uma empresa, seja um escritório de advocacia, uma clínica médica, um hospital, uma ONG, um sindicato, independente do ramo de atividade. Nós temos que buscar a responsabilidade social, nós temos que buscar essa função social da instituição no intuito, no afã de que a coletividade também tenha um retorno em relação a esse nosso conhecimento, essa gestão do conhecimento. E o advogado propriamente considerado, como que ele pode, sozinho, aquele advogado que trabalha sozinho ou com poucos colegas, como que ele pode dar a sua contribuição, devolver essa contribuição para o seio social? Na própria OAB nós temos, né, a possibilidade da gente visitar as escolas, a possibilidade da gente ministrar palestras e trazer para a coletividade questões pontuais. Então, nós como profissionais da área do direito, nós temos maior acesso ao que o que realmente faria diferença no contexto hoje. Então, nós podemos nos reunir, né, na própria OAB e divulgar temas de interesse social e fazer com que as pessoas se aproximem um pouco mais da nossa realidade. Exato. E tentar também trabalhar com uma terminologia mais simples para que as pessoas também possam interagir um pouco mais com a gente e participar de forma mais ativa. Né? E não ficar aguardando que outros façam, outros busquem iniciativa. Também ser um agente partícipe dessa relação. Eles são cidadãos, né, que devem buscar também uma contribuição. E não só na própria OAB, né? Nós temos exemplos aí de muitos advogados que se doam o seu tempo, se engajam em projetos voluntariados, né? Enfim, não só na própria OAB, mas em outras instituições, na própria APAE nós temos aí um legado aí de muita participação de advogados aí que contribuem, doam o seu tempo e desenvolvem trabalhos realmente louváveis. Então, eu acho que o tema foi muito bem tratado aqui, em todos os blocos anteriores e nesse propriamente dito. Eu peço, então, que a doutora Cristiane teça aí suas considerações finais. Em relação à APAE, só para fechar, aproveitando um gancho, a APAE também tem uma universidade corporativa. Ela também trabalha com essa questão dos multiplicadores, né? Então, você veja, não só uma instituição voltada para lucro. A APAE também busca uma melhora na prestação dos seus serviços com base na qualificação dos seus profissionais. Então, a gente pode perceber que essa questão da inserção da educação corporativa no contexto, seja ele empresarial ou não, é uma crescente. E aos poucos a gente vai ver que a educação corporativa ela realmente veio para ficar. Ela não é algo que é um modismo ou algo passageiro. Ela veio, ela está buscando a melhora das pessoas e a melhora também das empresas e das instituições. E a mensagem final que eu tenho para deixar é o seguinte, que as pessoas não tenham receio da mudança, que elas não tenham receio de ter uma empresa ou de ter uma educação corporativa instalada nas suas instalações, mas ela busque agregar valor a tudo isso que está sendo ofertado a ela. De que forma que ela pode contribuir para que essa empresa ou essa universidade corporativa tenha realmente uma efetividade dentro daquela instituição. Então, é buscar a contribuição pessoal de cada um dos envolvidos e não ficar esperando que a resposta venha de fora. A resposta está dentro da gente. Correto. E cada um de nós tem potencialidade
de dar um pouquinho de si e fazer com que a instituição melhore e saia todo mundo ganhando. O programa OAB na Cidade agradece a colaboração e a sua audiência e também a presença da doutora Cristiane Jacob, que com certeza ajudou a desmistificar esse tema. Obrigado.